Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Tudo bem? Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por gentileza, meu irmão e minha irmã, na leitura da palavra de Deus. Hoje à tarde, nossos diáconos entregaram uma caminhonete abarrotada de doações e mantimentos e roupas e produtos de higiene e de limpeza que foram entregues lá na catedral e de lá serão entregues para as famílias carentes do estado do Rio, Espírito Santo e Minas em razão dos últimos acontecimentos. E é muito legal quando isso acontece. A gente não está numa bolha, a gente não vive no aquário, a gente está no Rio, a gente precisa ajudar, a gente precisa estender as mãos para abençoar as pessoas que precisam. Não sei se você já teve a triste experiência de ter água entrando na sua casa. E dá para questionar as razões, motivos e tal, mas quando você está passando por dificuldade, você não questiona, você quer sair dali, tirar as coisas, guardar, preservar. E é uma aflição grande, né, que as pessoas sentem. Pior do que isso é quando tem a perda de pessoas, né? E aí são coisas complexas. Mas depois que a coisa acaba, que a água vai embora, que limpa a casa, e aí a gente começa a contabilizar as perdas. E aí começa a identificar, poxa, acabou isso, aquilo foi embora. E desde coisas assim que a gente considera muito importantes na nossa casa, televisão, som, computador, daqui a pouco vem assim, cadê aquele porta-retrato? E aquele álbum, hein? E aquele quadro? São histórias da nossa vida, né, que se perdem. Então, quando a gente envia esses tipos de coisa, a gente leva para as pessoas um pouquinho de alegria. É gente que diz assim, eu nunca imaginei que eu fosse precisar passar por um momento como esse, mas eu estou passando. Agora, a pergunta é, o que deve sentir uma pessoa que passou por isso, na sua casa, às vezes na sua igreja, e surge então um grupo de pessoas que eles não conhecem e que enviam para a casa delas algum tipo de mantimento. Que tipo de impacto isso gera? Será que a pessoa se sente abandonada ou acolhida? Será que ela se sente importante, valiosa? Esse texto fala sobre a maneira como Deus usa pessoas. Como Deus usa as pessoas. Várias pessoas são importantes para o nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas são importantes na hora do choro. Muita gente é importante na hora da alegria, também é importante. Muita gente é importante quando a gente está passando algum aperto financeiro. Muita gente chega numa hora como essa. Não muitos, mas alguns. Muita gente chega quando a gente não contou para ninguém, que está passando por alguma coisa, e a pessoa simplesmente se aproxima e dá um abraço. Nem uma palavra. A pessoa não sabe, mas o Espírito Santo de Deus diz para ela, vai lá e abraça. E essas são ações que Deus resolve trazer para nós, para nos mostrar o quanto as pessoas são importantes, o quanto nós precisamos valorizar as pessoas a quem Deus usa. Leia comigo esse texto. Filipenses 2, versículo 19 em diante. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo. Quando? O mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão animado em outros cantos, mas especialmente na carta que ele escreveu a Filemon. Filemon é chamado por Paulo como alguém que anima o coração. A gente diz que Filemon tinha um talento de Deus para a vida dele, que ele era um grande encorajador. Alguém que, quando falava, produzia coragem nos outros. Que trazia uma palavra de fé. Essa a descrição. Tendo conhecimento, olha, que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O 20. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Qual a importância de alguém que cuida da gente? 21.
pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis, falando de Timóteo, o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Olha que coisa impressionante. Timóteo é um filho na fé, um filho espiritual. Veja que relação de proximidade, como esse indivíduo Timóteo é importante para esse indivíduo Paulo. Versículo 23. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo eu tenha visto a minha situação. E eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. 25 adiante comigo, por favor. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, como é que é o nome dele, irmãos? Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. E por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de quem? De todos vós. E estava angustiado, porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. 28. Por isso, tanto mais, me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Eu aprendo muito com o Evangelho de Jesus Cristo. E esse texto me ajuda, me ensina e vai nos ajudar e vai nos ensinar hoje, por exemplo, quando eu vejo o versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O Evangelho de Jesus ensina que nós dependemos uns dos outros e que nós precisamos uns dos outros. O Evangelho de Jesus ensina que há em nós uma carência de relacionamento. Que a gente precisa de gente, de pessoas. Toda a descrição que a Bíblia faz a respeito das ações de Deus, ela começa quando vai tratando a respeito do relacionamento entre Deus e o homem, Adão, mulher e depois com toda a humanidade. Em vários momentos da Bíblia, nós percebemos Deus se relacionando, conversando, apresentando a sua fala, chamando alguém, trazendo para perto, encorajando, abençoando. A maneira como Deus resolveu se comunicar com a gente através da palavra, da fala, do relacionamento. Esse texto nos mostra, nesse versículo 25, que nós dependemos uns dos outros, que nós precisamos de pessoas que cooperem conosco, de pessoas que nos acompanhem nas lutas e que nos auxiliem nas nossas necessidades. O Evangelho fala de irmão e de irmã, mas não como um termo de tratamento. O Evangelho fala de irmão e de irmã porque são pessoas nascidas do mesmo Pai e que têm Jesus como irmão. Pessoas que foram alcançadas pelo mesmo Evangelho e feitas novas criaturas. A esse milagre que é o milagre do novo nascimento. O Evangelho nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos enfrentar lutas. Veja, o Evangelho não nos promete isenção de lutas. O Evangelho diz que nós teremos lutas, mas no meio das lutas, duas coisas muito importantes acontecem. A primeira é que Ele nunca nos deixa. Ele nunca nos abandona. O Senhor nunca nos deixa sozinhos nos meios das nossas lutas. O Evangelho não promete isenção de lutas, mas o Evangelho promete que Deus estará conosco no meio das lutas. Amém, meus irmãos? A segunda coisa é que Ele levanta pessoas que também têm lutas para estarem conosco. Então, a lógica é simples. Pessoas que também lutam, resolvem se unir a mim na minha luta.
Pessoas que também lutam se unem a mim na minha luta. Eu que também luto, me uno a outras pessoas na luta delas. Ou seja, a sua luta é a minha luta é a sua luta. Todos nós lutamos o tempo inteiro. O Evangelho, portanto, ele se apresenta para nós entendermos, ou pelo menos tentarmos entender, esse processo dessa graça de Deus que coloca pessoas especiais ao nosso lado. O versículo 26 descreve um pouco mais. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. O versículo 26, ele fala sobre uma saudade, começa tratando a respeito disso e fala sobre angústia. São duas coisas difíceis. Quando você tem saudade de alguém que você pode estar perto, tudo bem. Mas a saudade de alguém que você não pode estar perto, ou a saudade de alguém que não há a menor possibilidade de estar perto, ela se torna uma coisa sofrida. Há alguns anos eu ouvi uma ouvinte minha na rádio, dizendo que ela ia todos os dias ao cemitério conversar com o marido dela. E essa é uma história que você pode olhar e dizer assim, meu Deus, essa mulher, como que coisa, tal. A gente começa, mas entenda, todos os dias ela ia, na intenção de conversar com ele. O que havia no coração dela? Saudade. Conversando com ela um pouco mais, eu disse para ela, olha, você tem filhos? Ela disse, eu tenho filhos. E a gente acabou descobrindo que no fundo, ela dava atenção àquele que ela achava que estava ouvindo e não dava atenção àqueles que precisavam ouvi-la. E quando essas duas coisas foram ajustadas, ela pôde perceber que na família estavam aqueles que poderiam diminuir, amenizar a saudade. A saudade pode levar a gente a tomar atitudes impensadas, agir de uma forma equivocada, por saudade. Nesse texto, a saudade produziu angústia. A angústia pode ser gerada pela saudade. E essa saudade que gera angústia tinha um motivo claro. O adoecimento. E o que eu quero dizer com isso? Que o Evangelho de Jesus ensina que é necessário calçar as sandálias do outro. É necessário trocar de lugar, sentir a dor do outro, perceber a necessidade, a fragilidade do outro. O Evangelho mostra que a dor das pessoas que nós amamos é a nossa dor. Que o sofrimento delas é também o nosso. Alguém que adoeceu lá longe, eu aqui não tenho instrumentos, eu não tenho possibilidade de gerar nada, não traz para a gente uma inquietação, não passa para pai e mãe aquela ideia, meu Deus do céu, como é que vai ser feito? A gente perde noite, acorda à noite, de madrugada pensando nisso, na expectativa de que aquilo que a gente está fazendo ali produza um resultado lá. O Evangelho ensina que a dor do outro é importante para mim, que a dor das pessoas amadas dói também em mim, e que o desejo de cuidar é fruto do amor. Veja o versículo 27, leia comigo por gentileza. Com efeito, adoeceu mortalmente, aquela doença foi uma doença de morte. Aí veja o versículo 27, Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O Evangelho de Jesus ensina que há momentos difíceis a serem enfrentados por nós, mas neles podemos vivenciar a compaixão de Deus. Mostra que Deus se compadece, que Deus em sua soberania age amorosamente na vida das pessoas que nós amamos. O Evangelho descreve a sensibilidade divina, o seu olhar atento e a sua ação particularizada. É interessante quando você observa essa ação compassiva de Deus, a forma como Ele interage, como Ele se preocupa, como isso nos traz para a presença dEle, como isso nos encoraja a conversar com Ele, a abrir o nosso coração e a contar para Deus tudo que nós estamos enfrentando, a não recolher a nossa voz, a nossa fala, a levarmos para diante de Deus a nossa palavra e clamarmos a Ele por um milagre. O Evangelho ensina que nós nunca podemos desistir, porque Deus pode agir apesar de toda circunstância negativa. A compaixão do Senhor é extraordinária. – 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo
para que vendo novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. O 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. O Evangelho de Jesus ensina que por amor nós abrimos mão de pessoas amadas para que outros também sejam amados, alegrados e tristezas sejam dissipadas. O Evangelho ensina que eu devo abrir mão pelo outro, que eu devo abrir mão de algo que para mim é muito importante, mas que esse algo ou esse alguém vai ser importante na vida de outra pessoa agora. O Evangelho me ensina com isso a olhar para o outro e não apenas para mim, a identificar que a batalha do outro, ela também é importante. E ela tira de mim o egoísmo, ela me coloca no lugar daquele que consegue observar a necessidade do outro e me leva a estender a mão para o outro e às vezes a abrir mão de algo ou de alguém para que esse algo ou esse alguém seja uma bênção na vida de outra pessoa. Abrir mão não é fácil, sobretudo em tempos de tanto egoísmo. Abrir mão não é fácil, sobretudo em tempo em que nós queremos todas as coisas para nós. Abrir mão não é fácil enquanto nós disputamos os pequenos espaços e nos lugares onde nós vamos. Mas o Senhor me ensina e nos ensina a olhar para diante, a observar que é necessário que nós venhamos abrir mão das pessoas. Paulo passa por apuros. Paulo passa por necessidade, mas sabe que ao abrir mão de alguém que com ele está, esse alguém fará muito bem a vida dos outros, que haverá alegria do lado de lá, que haverá celebração do lado de lá. Veja, isso traz para a gente olhar para o outro. Eu deixo de olhar para a minha vida, aqui onde eu estou, e passo a observar a vida que está ali adiante. O Evangelho conta que pessoas alegram pessoas. Pessoas alegram pessoas. Que a presença de alguém pode gerar uma enorme diferença na vida de outro alguém. Seja a presença física, seja a palavra, seja um vídeo, seja uma mensagem, a nossa presença de alguma forma pode produzir alegria na vida de outra pessoa. Versículo 30. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O Evangelho de Jesus ensina o valor de alguém especial para a nossa vida e o quanto estamos dispostos a cuidar dessa pessoa. O Evangelho, ele foi construído sobre doação. O Evangelho de Jesus, ele foi construído sobre a base da doação, da entrega. O Evangelho não foi construído na base de receber, de recolher, de trazer para mim, de exigir, de impor, de encostar alguém na parede. O Evangelho foi construído sobre a base da doação. Deus doou o seu Filho, o Filho se doou, o Espírito Santo está entre nós. Essa é a base do Evangelho. Quando Paulo fala de Timóteo, ele fala de alguém importante para a sua vida, mas alguém que poderia ser importante na vida do outro. Quando Paulo fala de Epafrodito, ele fala de alguém que é importante na vida dele, mas que vai ser importante na vida do outro. E quando Timóteo e Epafrodito falam de Paulo, ele fala de alguém que podia ser importante na vida deles, mas que também estava sendo importante na vida dos outros. O Evangelho foi construído sobre a base da doação. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, muda. Porque quando nós partimos desse princípio fundamental do Evangelho, o Evangelho é da doação, o Evangelho é da entrega, o Evangelho é da nossa consagração. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus, este é o Evangelho das Sagradas Escrituras. E pela graça de Deus e para a glória de Deus, esse Evangelho não mudou. Esse Evangelho não mudou. Amém, meus irmãos? Veja, o Evangelho, ele nos tira do lugar comum. O Evangelho nos faz avançar em direção ao cumprimento do que Deus espera de nós. Todo o movimento do Evangelho é de doação, é de entrega, é de entender
porque o mais importante Deus já nos concedeu. É por isso que Ele usa pessoas. Ele toma a vida do apóstolo Paulo, Ele usa a vida de Timóteo, Ele toma a vida de Epafrodito e tantos outros, Ele toma a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para fazer essa diferença na vida de todas as pessoas, quando nós resolvemos doar, entregar, servir, acolher, abraçar, amar as pessoas, como o Evangelho nos ensina. Esse texto fala de gente normal, gente comum como a gente, mas gente que foi usada grandemente pelo Senhor para abençoar a vida de tantas outras pessoas. Esse é o Evangelho da simplicidade, esse é o Evangelho onde nós nos deparamos com as batalhas, com as lutas, onde nós encontramos pessoas que estão angustiadas, que estão preocupadas, gente que está adoecendo e que nós não paramos, não cruzamos os nossos braços, nós nos movimentamos para acudir, para abraçar, para encorajar, para levantar as pessoas, sendo usados pelo Senhor, para a glória dEle, para fazer a diferença na vida de alguém. Quero fazer você um desafio agora. Lembra de pessoas importantes para a sua vida. Pessoas que te abençoaram, que te socorreram numa hora difícil. Pessoas que encontraram com você, pessoas que te abraçaram, pessoas que trouxeram você para perto. E que esta atitude, ainda que tenha sido há muitos anos, não foi esquecida por você. Está lembrando de alguém? Está lembrando? Conta para quem está perto de você. Conta para a pessoa. Dá o nome dela. Olha aí quem está atrás, quem está do lado. Agora imagine que eu fizesse essa pergunta para outras pessoas e nenhum de vocês estivesse aqui hoje. O quanto nós precisamos nos ocupar com a nossa doação e não em querer receber. Pessoas que precisam da gente hoje. Pessoas que precisam do nosso carinho, do nosso abraço, do nosso afago. Está lembrando de alguém? Pessoas que você acha que precisam, que você poderia ser importante na vida delas. Pessoas seriam interessantes para que você compartilhasse com elas uma palavra. Agora prepara o seu celular. Vamos lá, pega o seu celular. Nós vamos ligar para essas pessoas agora. E a palavra é simples. Hoje eu estou no culto. E Deus falou comigo sobre pessoas importantes na Bíblia e importantes hoje. Você é importante para mim e eu escolhi ligar para você para agradecer a você por ser tão importante para mim. Pode ligar, a música vai ficar baixinho. Em seguida eu vou te dar o tom aqui e nós vamos orar juntos. Você vai segurar a pessoa no telefone, eu vou orar aqui, você repete aí e no final você vai convidar a pessoa para vir à igreja com você numa próxima oportunidade, tá bom? Quem está acompanhando pela internet pode fazer a mesma coisa, tá? Pode fazer a mesma coisa. Pega o seu telefone e liga, tá bom? Vocês também.
agora nós vamos orar. Avisa aí que nós vamos orar. Tá? Ora comigo. Diga assim, ó, para a pessoa que está no telefone com você, fala, nós vamos orar juntos agora. Eu vou orar, você repete, tá? Tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que é preciosa para nós. Muito obrigado por estar na minha vida e ser usada pelo Senhor para me abençoar. Que de igual forma eu seja usado pelo Senhor para abençoar a vida dela e de todas as pessoas por onde eu passar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Agora você convida a pessoa para vir à igreja. Ouviu? Pode ir desligando. Já voltei. Observe comigo, meus irmãos e minhas queridas irmãs, o finalzinho do versículo 29. Finalzinho do versículo 29. Qual é a última frase do versículo 29? Honrai sempre a homens como esse. Lê comigo. Honrai sempre a homem como esse. Ou mulheres, honrai, honrai. O que nós fizemos hoje aqui foi honrar essas pessoas. Agradecer a Deus pela vida delas. Reconhecer que a graça de Deus nos alcançou e que essas pessoas foram usadas por Deus nas nossas vidas. Epafrodito foi uma bênção. Timóteo, grande bênção. Paulo, grande bênção. Assim como você pode ser uma grande bênção na vida das pessoas por onde você passar, para que você leve esse evangelho de Jesus Cristo, que é fundamentado na doação em nome de Jesus.